ponto final numa frase indica que a frase está completa. O ponto final de Deus na história e na profecia. Qual é a última profecia? Veja que Deus, em períodos certos, colocou um ponto final. Quanto à lei, por exemplo, ao escrever o final, Deuteronômio, que é o último livro, a repetição da lei, em capítulo 4, versículo 2, ele diz: não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Depois, no capítulo 12, o versículo 32, ele diz: tudo o que eu te ordeno observarás para fazer, nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. Jesus Cristo se referiu à lei de Deus dizendo: digo a verdade, enquanto existirem céus e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. É por esta lei que Deus vai julgar a raça humana. Você e eu estaremos perante Ele sendo julgados por esta lei. Qualquer modificação na lei para adaptar-se à nossa cultura ou ao nosso gosto, nosso desejo, é uma modificação que não terá valor no dia do julgamento, porque Deus deixou claro que na sua lei foi posto um ponto final. Mesmo um pequeno sinal, um pequeno tio daquela revelação escrita original não será tirado até que tudo se cumpra. Jesus Cristo é o ponto final na história da revelação. Veja o que diz em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Jesus Cristo aqui é apresentado como o ponto culminante de toda a revelação divina. Depois dele não virá ninguém mais. Ele é o ponto final na expressão de Deus, a máxima expressão do caráter e da vontade soberana de Deus para o ser humano. Jesus Cristo nos é apresentado na Escritura Sagrada com 3 áreas de qualificação. É apresentado como sacerdote, como rei e como profeta. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, a primeira carta, capítulo 1, verso 17, ele diz que Jesus é o Rei eterno. Lá está escrito: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Jesus Cristo, o Rei eterno. Portanto, Jesus Cristo ocupa o momento final, é o ponto final no reino. E quando nós nos sujeitamos a Ele como Rei, como Senhor, o nosso coração é transformado à sua semelhança e nós somos regidos pela sua vontade. E a sua vontade é melhor para nós, traz-nos a experiência perfeita, boa e agradável. Por isso que a Bíblia diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A salvação é um ato de Deus em resposta também à fé do homem. Quando nós cremos em Jesus, somos perdoados, porque Ele já pagou por nossos pecados naquela cruz. Jesus Cristo é o último sacerdote. Hebreus capítulo 7, versículo 17 diz: porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem sacerdotal vinha da tribo de Levi, da família de Arão. No entanto, Jesus aqui está ligado à ordem de um sacerdote do passado chamado Melquisedeque. E Jesus é o último sacerdote aqui e diz que é eternamente. Ele é o representante legal do homem perante Deus. Ele intercede por nós junto ao Pai. Portanto, uma pessoa que busca a intercessão junto ao Pai através de um santo ou de outro nome está enganado, porque Jesus Cristo é o único que pode nos representar perante Deus. Ele assentou-se à destra da majestade nas alturas, com seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos para santificar-nos perante o Pai. Portanto, se você vai rogar a Deus, não rogue através de outra pessoa, porque Ele já rogou por ti lá naquela cruz quando Ele morreu por teus pecados.
Quando pensamos neste evangelho que centraliza na pessoa de Jesus como exclusivamente ele, o rei, o sacerdote e o último profeta, devemos pensar que o próprio evangelho tem um ponto final, dando a entender que nada mais pode ser acrescentado. A carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo estava corrigindo um problema que aconteceu entre aquelas igrejas da Galácia. E ele disse que esses crentes estavam introduzindo um elemento estranho ao evangelho, querendo colocar como parte do direito de vida eterna a observância da lei de Moisés. Ali ele disse assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Não devemos aceitar qualquer outra revelação além do evangelho que já está escrito. Nós encontramos pessoas que colocam outros elementos. Eu estive num voo de Colônia, na Alemanha, para Lisboa, em Portugal, e uma senhora dizia que Deus fez com que a sua revelação progredisse, e então agora havia um outro profeta, Joseph Smith, e este era o profeta final. Será que a última profecia viria deste homem? Ou Jesus Cristo é a revelação máxima e final de Deus? Vemos como o ser humano tenta colocar outras pessoas além de Jesus, maiores que Jesus. É normal o ser humano fazer isso, quando em seu coração rejeita o Evangelho. Mas aqui o apóstolo disse com clareza que Jesus Cristo é o único autor e consumador da nossa fé. E nós entendemos assim que mesmo que um anjo viesse e nos desse outra palavra além do que está, esta palavra que centraliza a fé em Jesus, este deve ser considerado maldito, anátema. E, portanto, nós devemos receber o Evangelho como sendo o ponto final de Deus para a salvação do homem. Voltando à nossa pergunta inicial, qual é a última profecia? Quero trazer novamente o texto de Hebreus capítulo 1, onde o escritor nos diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. Ele coloca aqui os últimos dias, a última profecia está centrada em Jesus. E quando você observa o último livro, o livro da revelação de Deus, o Apocalipse, você encontra a revelação do profeta. Veja o capítulo 1 dizendo assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. João, na ilha de Patmos, está escrevendo, e a revelação é de Jesus Cristo. Esta é a última profecia. Quando você vai no último capítulo, capítulo 22, encerra, ali está o ponto final, dizendo que nada pode ser acrescentado, nada pode ser tirado, que se alguém fizer alguma modificação às palavras desta profecia, sofrerá os flagelos que esta profecia estava trazendo. Então vemos o Senhor Jesus Cristo finalizando a história como Rei eterno, como sacerdote eternamente e como profeta que finaliza o ponto final para a humanidade. Você estará lá nesse dia. Você e eu estaremos perante Deus, observando o ponto final da história desta profecia. Qual será a tua posição? Ao lado dele ou contra ele? Como você estará nesse dia? Você estará perdoado por Jesus Cristo ou estará sendo condenado por sua lei santa e justa, por não querer receber o pagamento que ele efetuou na cruz? Não se deixe enganar. Jesus Cristo é o único que pode pôr um ponto final aos teus pecados e dar o destino final à tua vida, na eternidade com Deus. Busque-o de coração. Procure conhecer mais a fundo esses valores. Rejeite os sonhos, visões ou revelações, porque aqui na palavra temos o suficiente para nos levar a sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Se Deus trouxe bênção a você através desta mensagem, partilhe com os teus amigos. Agradecemos a todos vocês que se inscreveram na Rota 90 Graus e que têm partilhado os vídeos aqui.